Nós vamos compartilhar nesse momento um pouco sobre a palavra de Deus. No final a gente vai estar orando. Como eu adiantei com essa canção, hoje nós vamos falar um pouco sobre os frutos da fé. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hoje só deu Hebreus, né? Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Hebreus 11, versículo 1 ao versículo 6. Acredito que a maioria já localizou. Hoje é o nosso culto de doutrina. Nós vamos aprender um pouquinho na palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11. A palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. Aleluia por sua palavra. Até aqui, irmãos. E o livro de Hebreus vai continuar falando sobre fé neste capítulo até os seus últimos versículos. Mas nós queremos ler somente até aqui. Acredito que já seja suficiente para nós falarmos um pouco sobre a fé. Em tempos de pandemia, esse é um assunto que tem sido discutido, em todo o meio. Falar de fé é falar de uma força poderosa que atua no mundo e
Falar de fé não é só falar de um sistema religioso, porque a fé, ela não está presa a uma religião. Existem pessoas que têm fé em objetos, existem pessoas que têm fé em outras pessoas, existem pessoas que têm fé em anjos, existem pessoas que têm fé em outros deuses, com D minúsculo. Então a fé, ela não está presa a uma religião. Existem pessoas que têm fé em outros profetas, em santos. A gente não vai entrar nesse mérito, mas o escritor aos Hebreus, ele começa este capítulo 11 definindo o que vem a ser fé. No versículo 1 ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, o próprio conceito de fé já traz uma firmeza e uma convicção. É um fundamento firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela não é cega. Para quem está de fora, para quem não tem ela, para quem está vendo, ele não está vendo porque a fé é cega para ele, mas para quem está tendo a fé, ele já está visualizando aquilo que ainda vai acontecer. Então, por esse versículo de Hebreus, nós podemos definir fé como algo certo e seguro. É a certeza, é a convicção de algo certo e seguro. A fé, ela não deixa margem para a dúvida. A fé, ela não deixa margem para a incerteza. A fé, ela não deixa margem para a probabilidade. A fé é a convicção de algo certo e seguro. Nós acabamos de cantar. Não é ver para crer, é crer para ver. Não é como Tomé, que precisou ver as marcas na mão de Jesus para crer que era Jesus que estava falando com ele. É crer que ele veio, que ele nasceu, que ele se fez homem, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está assentado à destra de Deus, simplesmente pelos olhos da fé. Então, queridos, é crer para ver, não é ver para crer. Jesus disse que nós somos bem-aventurados. Ele diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que não viram e creram. Tem pessoas que necessitam de um sinal, de um milagre, para poder crer. Mas Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não precisam nem ver para crer. Então, nós que cremos nele, que cremos nessa palavra, que cremos no seu poder, porque muitos não creem. Nós que cremos nessa palavra, nós que cremos no seu poder, nós enxergamos na Bíblia e no testemunho dos cristãos os argumentos suficientes para seguir e para servir ao Senhor Jesus. Irmãos, para você ser um cristão hoje, você precisa ser uma pessoa louca, porque o Evangelho, o poder de Deus é loucura para este mundo. As pessoas aí fora nos veem como loucos, porque a gente crê em algo que a gente nunca viu. A gente serve, a gente adora a um Deus que a gente nunca viu com os nossos olhos carnais. É por isso que muitos não entendem a forma como nós cremos, a forma como nós adoramos a esse Deus. Nós entendemos que existe uma fé natural que faz parte de todo ser humano.
todas as pessoas têm uma fé natural. É aquela que a gente exerce de forma automática. Quando você toma um ônibus, quando você toma um avião, que você acredita que você vai chegar no seu destino. Essa é uma fé natural e não existe nada de sobrenatural aí. É algo que é inerente a todas as pessoas. Mas nessa noite eu quero falar sobre a fé sobrenatural, que é a fé salvadora, a fé que nós temos em Cristo Jesus, que nos salva, que nos justifica diante dele. A fé salvadora aliada com uma fé vitoriosa que acredita no trabalhar de Deus. A fé sobrenatural, e essa, as pessoas não nascem com ela. Nós conquistamos essa fé. E no versículo 6, o escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, se nós estamos buscando ao Senhor sem fé, se nós não acreditamos que de fato Ele existe, como é que nós vamos falar de fé? Como é que nós vamos frequentar a uma igreja, frequentar a uma religião, se a gente não acredita que o Senhor, que o Deus que nós estamos ali buscando, que Ele não existe? Por isso é impossível agradar a Deus sem fé. Não há como ser cristão sem crer na existência de Deus. A fé, ela se opõe à lógica. A fé sobrenatural, ela se opõe à lógica. Irmãos, não existe lógica nenhuma de nós crermos, servirmos a um Deus que nós nunca vimos. Não existe lógica nenhuma pessoa estéril está com a esperança de dar à luz a um filho. A fé sobrenatural, ela é completamente oposta àquilo que é lógico. E é por isso que muitos não entendem a nossa fé. O que é viver por fé? 2 Coríntios 5,7 vai dizer que porque andamos por fé e não pelo que vemos. Romanos 1,17 na parte B vai dizer que o justo, ele viverá da fé. Nós precisamos estabelecer algo aqui. Esse viver, que seria esse viver pela fé. Aqui em Romanos 1,17b, quando ele diz que o justo viverá da fé, aqui Paulo está falando da fé salvadora em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. E essa vida aqui que Paulo está se referindo, se refere à vida eterna. O justo vive pela fé. O justo viverá da fé, ou seja, a fé que ele tem na pessoa de Cristo o justifica dos seus pecados, tornando-o apto a ter vida eterna. Paulo aos Efésios, no capítulo 2,8, vai dizer: porque sois salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, é a graça que nos salva, é o favor imerecido de Deus, é o sacrifício de Jesus que nos salva. Mas para nós nos apossarmos dessa salvação, nós precisamos ter fé na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que esta fé é concedida pelo próprio Deus. É o próprio Deus que nos concede a fé necessária para nós sermos salvos por Cristo Jesus. Então, irmãos, viver pela fé, porque alguns acham que viver pela fé é viver dissolutamente, é viver sem um projeto, é viver de qualquer forma.
é estar deitado em uma cama e esperar que as coisas cheguem até nós. Viver pela fé não é nada disso. Viver pela fé não é viver sem dinheiro, não é viver sem trabalhar, não é viver sem estudar, não é viver sem se cuidar. Viver pela fé é viver crendo que em Cristo Jesus nós temos essa salvação e essa vida eterna. O livro de Hebreus ele vai falar de uma galeria de heróis da fé. O livro de Hebreus vai falar de muitos homens e mulheres que conquistaram grandes coisas em Deus através da fé. Mas eu quero destacar apenas nessa noite o exemplo de Abraão, que foi considerado por muitos como o pai da fé. A vida de Abraão foi uma vida cheia de fé. Desde o seu chamado, quando Deus chama Abraão para uma terra que ele ainda mostraria, e Abraão sai, larga tudo, deixa para trás a sua vida e vai para o lugar que Deus tinha mostrado. Depois Deus suscita filho a Abraão, e depois Deus pede o sacrifício daquele filho. E Abraão foi um grande homem, um homem de fé, um homem que obedeceu sem questionar, que creu na aliança que Deus tinha feito com ele. E Abraão alcançou a promessa por meio da fé. Então, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Mas viver pela fé é assim. Aquilo que é possível a nós, nós fazemos. Mas aquilo que é impossível, Deus faz por nós. Isso é viver por fé. A fé é um ingrediente indispensável na adoração a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. A exigência bíblica para agradar a Deus é ter fé. Mas eu quero dizer para você que crer apenas na existência de Deus não é suficiente. Crer apenas que Deus existe não é suficiente, porque até os demônios, Tiago 2 vai dizer que até os demônios eles creem e estremecem. Tiago vai dizer que a fé sem a obra é morta. A fé sem obras é morta. A fé, a crença na existência de Deus é apenas o início de tudo. Deus não se conformará com o mero reconhecimento da sua existência. Deus exige muito mais do que a simples crença na sua existência. Deus quer um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E à medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo na fé, a gente vai agradando mais a Deus. Quanto mais fé, quanto mais confiança nós temos na pessoa de Deus, mais a gente o agrada. Quanto mais a gente acredita nesse Deus, mais a gente vive para Ele, mais a gente toma posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então Tiago ele deixa claro que a fé sem obras é morta. Os demônios creem que Deus existe, têm fé que Deus existe, mas eles não são salvos porque eles não fazem nada diante disso. Tem muitas pessoas que creem na existência de Deus, mas não fazem nada. Porque aquele que tem a fé verdadeira e genuína, ele demonstra a sua fé através de obras. Ele demonstra a sua fé através de ações. A nossa fé deve ser demonstrada através da ação. Nesse capítulo, ele vai demonstrar que os heróis da fé, eles souberam esperar o tempo de Deus, mas eles também agiram. Existe o tempo de esperar e existe o tempo da ação. Noé, ele teve que esperar o dilúvio,
Mas enquanto ele esperava o dilúvio, ele estava trabalhando na construção da arca. Não importa o quanto nós cremos, se nada nós fazemos, irmãos. É como um bote que tem 2 remos, um de cada lado. De um lado nós temos o remo da fé e do outro o remo das obras. Se você usar apenas um remo, você vai andar em círculos. Mas se você usar os 2 remos, você vai conseguir andar para frente. Sabe, nós cremos tanto na promessa de Deus, que nós já começamos a agir diante daquela promessa. Por exemplo, você crê tanto que Deus ele vai realizar aquele projeto, que você já vai projetando, você já vai planejando, já vai antecipando. A pessoa acredita tanto que o casamento dela vai acontecer, que ela já está preparando o buffet, que ela já está preparando a festa, porque a fé dela faz com que ela tenha obras, para que ela tenha ações diante daquilo que ela acredita. A fé, ela é invisível, mas ela precisa produzir resultados visíveis. Deus fala, o homem crê. O homem age, Deus age. Deus fala, nós cremos, agimos, Deus também age em nosso favor. Eu acredito que seja assim. A fé, ela é uma virtude apenas para esse mundo, porque quando nós estivermos diante de Deus, não precisaremos mais de fé, porque já estamos diante do nosso Pai. Será apenas a concretização e a prova de que a nossa fé não foi vã, de que a nossa fé ela é algo certo e seguro. O problema é que Satanás muitas vezes ele quer semear na nossa mente a dúvida e a incredulidade. Foi assim, quando ele foi tentar a Jesus, Satanás, ele veio com argumentos para tentar contrariar a verdade de Deus, já registrada na sua palavra. Mas Jesus, como conhecia a palavra, e como tinha convicção daquilo que ele cria, Jesus repreendeu as seduções do maligno com a própria palavra. Então o primeiro fruto da fé é a salvação das nossas almas. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Outro fruto da fé, as curas. Tiago vai dizer que a oração da fé, ela levantará o doente, e se houver pecados, lhe serão perdoados. Outros frutos da fé, promessas alcançadas, grandes vitórias e grandes milagres foram alcançados por esses homens da Bíblia através da fé. Sabe, irmãos, quem tem fé, quem já tem a fé, já tem o milagre. Quem tem a fé, automaticamente já tem o milagre. Porque a fé é a convicção de algo certo e seguro. Mas olha, um dos frutos da fé também, que esse capítulo 11 de Hebreus vai demonstrar, são os sofrimentos. Homens sofreram, homens de Deus foram perseguidos, foram cerrados, foram mortos, foram torturados, por causa da sua fé em Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que este mundo não era digno desses homens, desses heróis da fé. E eles então foram promovidos para a glória.
E a pergunta é como? Como desenvolver fé ou como gerar fé? Por que hoje em dia nós não vemos mais um mar se abrindo, nós não vemos mais um sol retrocedendo, nós não vemos mais a lua parando, nós não vemos mais uma fornalha acesa deixar de queimar, deixar de aquecer? Por que nós não vemos mais esses milagres? Ou por que nós temos visto tão poucos sinais ou tão poucos milagres? Por que nós temos visto hoje tão poucas pessoas sendo curadas, tão poucas pessoas sendo ressuscitadas? Será que é porque Deus mudou, ou será porque a fé dos homens está muito pouca ou quase zero? Queridos, eu acredito que Deus não mudou, que Deus continua sendo o mesmo, que Ele tem poder para fazer. O próprio Cristo Jesus disse que no nome dEle nós oraríamos pelos enfermos, nós expulsaríamos demônios, nós faríamos sinais. E se nós não temos feito, é porque está faltando um pouco mais de fé pela parte dos homens, pela parte da igreja do Senhor Jesus. E o próprio Jesus vai dizer que a fé, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. Quando ele diz lá em Lucas 17, versículo 6, quando ele diz aos discípulos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amendoeira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus está comparando a fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma semente minúscula, mas que é capaz de se desenvolver e se transformar em uma árvore frondosa. A partir do momento que ela é plantada, que ela é exercitada, aquela semente ela começa a se desenvolver. Primeiro ela se desenvolve por baixo, e depois, quando ninguém está vendo o desenvolvimento dela por baixo, ela vai crescendo, e aí ela começa a se tornar visível, e ela vai se desenvolvendo. Jesus está dizendo, queridos, que é possível, é capaz de nós desenvolvermos a nossa fé. Quanto mais a gente exerce a nossa fé, quanto mais a gente planta no reino espiritual, a nossa fé cresce. Jesus ele vai elogiar algumas pessoas ou criticar algumas pessoas por conta da sua fé. Nós já falamos do próprio Lázaro, que não tinha fé para crer que Jesus tinha ressuscitado. Jesus vai também citar alguns outros exemplos. Por exemplo, lá em Mateus 14:31, quando Pedro está afundando, Jesus diz: homem de pequena fé. Jesus vai dizer aos seus discípulos também ali em meio àquela tempestade, vai dizer aos discípulos: homens de pequena fé. Mas Jesus ele vai elogiar também pessoas que tiveram uma grande fé, como por exemplo aquela mulher cananeia que roga ao Senhor Jesus pela sua filha endemoniada. Jesus também vai elogiar a fé, a grande fé daquele centurião, daquele soldado que também vai atrás de Jesus, rogando pelo seu criado paralítico. E Jesus vai dizer que nunca tinha visto uma fé como a fé daquele homem. Ora, se Jesus mostra esses exemplos, se Jesus mostra, ele fica impressionado com a grandeza da fé de algumas pessoas e fica desapontado com a pequenez da fé de outras. É porque existe um nível de fé, existe um nível, uma intensidade de fé. Jesus deixou de realizar muitos milagres na cidade de Nazaré, porque ali
a incredulidade era grande. E como que vem a fé, então? Queridos, a fé, ela vem e ela é alimentada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que querem desenvolver a sua fé, aqueles que querem chegar a um nível de fé, precisam ter contato com a palavra de Deus, precisam viver, precisam estudá-la, precisam ouvir, precisam anunciá-la. A palavra de Deus, a crença naquilo que Ele já fez, a crença naquilo que Ele já operou, nas maravilhas que Ele já fez. A fé mais impactante é aquela que não precisa de sinais, é aquela que não precisa de circunstância, aquela que não precisa da ajuda de pessoas. Essa é a fé genuína que o Senhor deseja. Porque a fé, ela não é uma esperança, a fé, ela é uma certeza. A fé não é como um jogo onde você pode ganhar ou perder. Na fé você já tem certeza da vitória. A fé, ela não pede sinais. Às vezes somos incrédulos e pedimos ao Senhor sinais a respeito de determinada coisa, porque a nossa fé ainda não está sendo suficiente para tomar posse daquilo que acreditamos. A fé, ela não deve pedir sinais, porque a fé impactante é aquela que não precisa ver nenhum tipo de sinal, de circunstância. Pode estar tudo crendo, pode estar tudo cooperando para que aquilo não aconteça, mas ela crê que vai acontecer de alguma forma. Queridos, a dúvida, ela não pode ficar bairando ou estagnando. A dúvida, ela não pode estar sobre as nossas vidas, porque a dúvida, ela nos paralisa, ela nos deixa estagnados. A dúvida, ela nos impede de romper. Porque enquanto nós estamos parados, se perguntando se vai ou não acontecer, nós estamos perdendo tempo. E o maior teste para a nossa fé é o tempo. O tempo é um teste infalível para a nossa fé. Porque se a fé for verdadeira, ela vai crescer com o tempo. E quem tem paciência vai alcançar a promessa. Porque paciência e fé são irmãs e elas andam juntas. Porque quem tem fé espera. Quem tem fé sabe que Deus vai fazer e aguarda o agir e o trabalhar dele. O tempo é que vai definir se a nossa fé está ou não firmada naquele que é poderoso para fazer. Em meio a tantas informações que nós recebemos, em meio a tantas profecias ou profetadas que às vezes nós recebemos, a melhor coisa, irmãos, que nós temos a fazer é continuar crendo naquilo que o Senhor já deixou registrado na sua palavra. Entre tantas coisas que nós ouvimos de pessoas, entre tantas informações que nós recebemos desse mundo, entre tantas profecias ou profetadas que nós recebemos, o mais seguro é ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. O mais seguro é ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. O meu desejo é que, nesses tempos difíceis, você jamais venha desacreditar daquilo que Deus
já revelou por meio da sua palavra. Que Ele possa cada dia mais estar gerando fé no seu coração por meio da sua palavra. Que o seu nível, a sua intensidade de fé possa aumentar cada dia mais. A Bíblia vai nos dar um auxílio a respeito de que existem diferentes níveis de fé. Lá em 2 Tessalonicenses 1,7 vai dizer que a fé que vocês têm cresça cada vez mais. Paulo está declarando ali aos Tessalonicenses. Lá em Romanos 12,3 ele vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Deus deu um nível, uma medida de fé para cada um. Nós não recebemos de Deus tudo aquilo que nós iríamos precisar. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos fazer crescer. Assim como o grão de mostarda.